uma alegria, um prazer poder estar no dia de hoje, no encontro da família Restauração, juntinho de você, querido videologado. E hoje, nossa entrevista vai ser com um bacharel em Teologia pela FAETEL, também bacharel em Direito pela Faculdade da URGS, escritor, conferencista, ele foi missionário também, fundador do nosso ministério, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Quero chamar Pastor Humberto Schmidt Vieira. Paz do Senhor, Pastor Humberto, que prazer, que alegria poder estar juntamente com o Senhor nesta noite para ser entrevistado por nós. É uma honra muito grande. Pois é, quem sabe a irmã, o irmão, o amigo, a amiga que está participando não sabe quem é ela, né? Pois é, né? Pois é. Quem será? Quem que vocês acham que ela é? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. Ana Schmidt, minha esposa. Muita gente queria que a Ana participasse daí. E tinha gente querendo que eu fosse entrevistado. Então, aqui estou eu, não é? Eu vou pedir que vocês não esqueçam do monitor aqui. Não é só a gente que está emocionado, não, né? A pessoa até esqueceu lá, ficou meio tonto lá, né? Pois não, estou aqui para responder. Eu vou pedir o seguinte, nós temos aí os nossos videologados de hoje, e eu vou pedir que você faça a pergunta que você deseja fazer ao pastor Humberto nesta noite, ok? Então, o pessoal da técnica vai nos encaminhar. E os nossos queridos irmãos, amigos, pastor, nós temos, já recebi aqui no meu WhatsApp particular, de irmãos lá em Portugal que estão nos assistindo, irmãos lá nos Estados Unidos que estão nos assistindo e estão participando dessa sala aqui de bate-papo conosco. E então vai ser realmente um bate-papo hoje. Nosso querido irmão, nossa querida amiga, poderá ter essa oportunidade de fazer a sua pergunta ao nosso pastor nesta noite. E aí, então, começa contigo, né? Ok, vamos lá. O que tu gostaria de saber? Eu gostaria de saber como foi a tua juventude. Minha juventude, olha, começa por quantos anos? O que considera a juventude? 12, 13, 14, 15. 10? 15? Foi quando a gente participava junto, né? Na Isso. juventude. 15. Bom. Então vamos começar com 14. Okay. 14 eu me batizei. Ok. Eu me batizei nas águas quando tinha 14 anos. Na verdade, eu não era muito chegado assim, né, na ideia de querer me batizar. Por quê? Eu tinha um problema que eu pensava que se eu me batizasse, eu poderia ser disciplinado, eu poderia me desviar, eu não poderia fazer as coisas certas. Então eu pensava o seguinte, eu vou me batizar só com 18 anos. Vou me batizar só com 18 anos. Então, eu pensava que aos 18 anos eu já estaria mais preparado, já estaria mais maduro, então eu poderia me batizar. Mas quando eu tinha 13 anos, Jesus teve um encontro comigo e eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi no dia 15 de outubro de 1979. 15 de outubro de 79, eu estava orando na minha casa dos meus pais,
E eu tinha dito para Jesus naquele dia: Jesus, enquanto o Senhor não me batizar com o Espírito Santo, eu não saio daqui. E foi orando às 10 da noite até mais ou menos 5 para meia-noite. 5 para meia-noite veio uma alegria, um gozo na minha vida muito grande. Eu corri eu chorei tanto que eu fui no banheiro lavar o rosto. E quando eu saio do banheiro, meu pai, pastor Otávio, estava saindo da sala onde ele também estava orando. E quando ele me viu inchado, tanto chorar, ele levou um susto, perguntou: o que está acontecendo contigo? Eu disse: pai, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo. E o pai perguntou: mas tu falaste novas línguas? Eu disse: eu não sei. E ele disse: não, nós temos que saber certo disso. E ele então me levou de novo ao quarto onde eu estava, e ele orou mais uns 5 minutos, e eu me lembro que ele pediu isso: o Senhor, batiza o teu servinho com o Espírito Santo. E ali então eu fui batizado com o Espírito Santo. Corri 2 horas dentro de casa. Eu corria até o fundo da casa, até a porta do quarto dos meus pais, e corria até o quarto da frente, que era o quarto onde eu e o Enos dormíamos. O Enos, para quem não sabe, é o irmão que é 4 anos mais novo do que eu. E eu corria até lá e voltava. Eu corri durante 2 horas correndo. E até as 2 da manhã, então, correndo e falando em línguas. Era um gozo, uma coisa indizível. E depois de 2 horas correndo e falando em línguas, foi algo muito forte. Até hoje eu me lembro disso. Eu caí ao chão sem forças. E ali Deus então começou a falar muitas coisas comigo. Pastor Humberto, nós temos muitas pessoas que estão participando desta live que ainda não são cristãos. Seria interessante explicar o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a experiência que Deus nos dá, que por meio da qual nós somos cheios do Espírito e revestidos de Deus, revestidos de uma força, de uma comunhão com Deus, que só quem experimenta pode dizer o quão bom é. Não tem como eu lhe explicar o que acontece. Mas existe uma evidência inicial de que recebemos o batismo com o Espírito Santo, e esta evidência é o falar em novas línguas. Então, sem que ninguém nos ensine, sem que ninguém fale alguma coisa para a gente repetir, porque tem pessoas que fazem isso: fala isso, e você está batizado com o Espírito Santo. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é simulação. Isso é mentira. O batismo com o Espírito Santo é algo que vem de Deus, é uma ação de Deus, não é humana. E a pessoa começa a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo concede que fale. Se você quer uma confirmação disso na Bíblia, leia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Então, isso é o batismo com o Espírito Santo. Ok. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, o que aconteceu daí, depois disso? Bem, depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu senti uma glória muito grande na minha vida. Né? Glória, para quem não sabe, é um gozo, é uma alegria, um poder. E aquelas coisas que me prendiam pareceram pequenas. Eu me lembro que eu chegava da escola, naquele tempo, eu estudava lá na Escola Estadual Santos Dumont, na Vila Assunção. É uma escola que eu estudava desde a 6ª série, naquele tempo era a 6ª série, e com 13 anos eu estava no primeiro ano do 2º grau. Naquele tempo, o que hoje é ensino médio, naquele tempo era o 2º grau. Então eu estava no primeiro ano do 2º grau, 13, isso. Primeiro ano do 2º grau. E eu me lembro que eu queria chegar da escola de uma vez em casa para orar. Antes eu não via a hora de chegar para ir para um campo de futebol que tinha lá perto de casa, e que eu fugia do meu pai e da minha mãe, me escondia deles para ir jogar bola.
Mas agora não, agora quando eu chegava, eu não via a hora de entrar para o quarto e falar em novas línguas de novo. Então, interessante, pastor Humberto, essa questão de querer... Que bonita a sua caneca. Pois é, bonita, né? Uhum. Ganhei. Bom, interessante essa colocação que antes de receber o batismo com o Espírito Santo, a vontade era... Jogar bola. De jogar bola. Então, e pode isso acontecer? É isso que acontece. Aquilo que o pastor Carlos Roberto falou antes de nós aqui, aquilo que eu tinha até esse momento era aquela mesma fé que ele tinha, uma fé teórica. Uhum. Pai e a mãe eram crentes exemplares. Eu não tenho que falar mal do meu pai e da minha mãe, dizer que eles me deram qualquer mau exemplo. Absolutamente não. O pai e a mãe deram sempre exemplos de crente dentro da nossa casa. Eu não posso dizer assim, lá um dia o pai e a mãe deram um mau exemplo. Não posso. Se eu disser isso, eu estarei mentindo. Mas, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, então as coisas mudaram. Eu recebi aquilo que o pastor Carlos Roberto recebeu muitos anos depois. Graças a Deus que eu tive essa oportunidade de receber lá na minha adolescência. Como foi a tua chamada, pastor Humberto, para a obra? Boa pergunta. A minha chamada para a obra foi quando eu tinha 7 anos. Veja que interessante, né? Eu sabia, eu sabia que um dia eu seria um obreiro. Mas eu imaginava que eu ia conseguir ser crente só com 18 anos. Mas o que aconteceu quando eu tinha 7 anos? Eu estava lendo a biografia de David Livingstone, que foi um missionário inglês no sul da África. E eu estava lendo a biografia de David Livingstone. Era um dia à tarde, era uma tarde quente. Eu me lembro que eu estava deitado no chão, porque era quente, eu estava deitado no chão. Era um livro grande com gravuras, e eu estava lendo, e de repente veio a glória de Deus na minha vida. Aleluia. E eu comecei a chorar. E Deus disse assim para mim: eu te chamo para a minha obra. Eu tinha 7 anos. E a partir dali eu sabia que um dia eu seria obreiro. Eu tinha certeza disso. Era uma questão de tempo. E ali foi muito grande a glória de Deus para a minha vida. E foi interessante que no mesmo lugar, né, naquele mesmo pedaço de chão em que Deus me chamou para a obra, quando eu tinha 7 anos, naquele lugar também Deus falou de novo comigo que um dia eu iria viver só da obra. Quando eu tinha lá pelos meus 16 anos. No mesmo lugar Deus falou comigo, né? Mas isso depois, se quiser falar, eu falo quando chegar nos 16 anos, né? Estou lá no 7. Bem, então lá que ali Deus me chamou, né? Eu tinha certeza que um dia eu estaria na obra de Deus. Pastor, as perguntas já estão chegando aqui para nós e vamos continuar pedindo que você que está participando conosco dessa live pode encaminhar para nós. O pastor Humberto hoje vai tentar responder todas as perguntas que forem feitas. E com muita alegria, né, pastor Humberto? Claro. Com muita alegria. Bem, então nós saímos dos 7 anos de idade, fomos lá para os 14 anos de idade, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Com 13, recebi com 13. Com né? 13. O batismo com o Espírito Santo com 13. E quando foi o batismo em águas? O batismo em águas foi no dia 30 de março de 1980. Então, fui batizado com o Espírito Santo 15 de outubro de 79 e 30 de março de 80
Fui batizado nas águas no Rio Guaíba, lá na praia do Guarujá. Olha só, pastor Humberto. Eu e o pastor Josué Hoffman fomos batizados no mesmo dia. Ah, que lindo. Aqui chegaram duas perguntas que eu acho interessante a gente colocar nesse período. Pede para o pastor Humberto dizer quais as brincadeiras, de que forma ele brincava quando pequeno. Olha, a Vitória pergunta para nós isso, né? Isso, Vitória Tormes. Oi, Vivi. Como é que eu brincava? Olha, quando eu era pequeno, bem pequeno, naquele tempo o pai não tinha dinheiro, tinha bem pouco dinheiro. Depois eles começaram a construir a casa onde depois moramos em Porto Alegre. E meu pai, ele trabalhava no DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. Então ele girava pelo Rio Grande do Sul, ia de cidade em cidade, onde tinha uma estrada para que o DAER construísse. Então ele se mudava para lá. Então, quando eu nasci, o pai estava lá em Canguçu, ele e a mãe estavam lá em Canguçu, porque o DAER estava fazendo uma estrada que ligava a região da produção, no norte do Rio Grande do Sul, ao porto de Rio Grande. Então, nasci lá em Canguçu e eu me lembro que o primeiro brinquedo que eu ganhei foi um carrinho de lata. Foi um ônibus desse tamanho assim, de lata, azul. Não é? Era um carrinho de lata naquele tempo. Faziam os carrinhos de lata. Foi o primeiro presente que eu ganhei. Foi aquele carrinho de lata. Depois eu vi ganhar um presente de novo só quando nós fomos para Pelotas. Então ganhei um baratão assim. Né? Baratão eram os carros, né? Naquele tempo chamava baratinha de corrida. O pastor Carlos Alberto se lembra das baratinhas de corrida. Né? Então eu ganhei uma barata que era de plástico, assim, aquele plástico mole. Né? Então eu brincava de carrinho. Gostava muito de brincar de cavalo. Como é que era o cavalo? O cavalo a gente pegava um cabo de vassoura, atava uma corda e saía correndo assim com aquele, né? E batia, e surrava o cavalo e o cavalo andava. Eram as brincadeiras, né? Gostava muito de ajudar a minha mãe na horta. A mãe fazia uma horta lá em Canguçu, tinha uma horta na frente de casa. Só não gostava das urtigas. Eu me lembro que até hoje, de vez em quando eu pegava uma urtiga. Tinha uma menina chamada Deníria, né, que morava ao lado, a gente brincava ali. Agora, de todas as brincadeiras, a que eu mais gostava de brincar era de carro. Como é que eu brincava de carro? A mãe tinha uma máquina de costura. Então, aquelas máquinas de costura com pedal. A pessoa senta e vai pedalando. E aí vai, tchac, 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 e vai, né, costurando. Então, o que eu fazia? Eu sentava no pedal, pegava a roda da correia e ficava brincando horas ali, brincando, né? Eu gostava tanto de carro que a primeira palavra que eu aprendi a falar não foi mamãe, não foi papai, foi carro. Carro, primeira palavra. Inclusive, está registrado no diário, né? A minha mãe registrou isso no diário, por isso que eu sei. Isso eu não me lembro, né? Eu não me lembro. Então, eram as brincadeiras, as minhas brincadeiras. Eu gostava muito de brincar na terra também, né? De fazer, mexer em barro. Não tinha... naquele tempo as crianças... Não tinha celular, não tinha Não computador. tinha celular, não tinha brinquedo. Como eu falei, o primeiro carrinho foi o carrinho de lata. Eu tinha uns 3 anos. Depois, com uns 5 anos, fui ganhar aquele baratão. E era, né, brincava de pegar, era isso. A Angélica aqui está perguntando com que idade o pastor teve o encontro com Deus e como foi. Eu acho que já foi respondido. Bem, né? eu tive aquela experiência com Deus com 7 anos, mas a experiência transformadora foi com 13 anos. Dia 15 de outubro de 79, dia do professor. Uhum. Posterior a este encontro com Deus, como foi a decisão para a faculdade, o curso escolhido? E como foi essa...
Bom, me batizei com 14 anos. 14 anos, eu faço aniversário dia 8 de janeiro, me batizei 30 de março. Então, fevereiro, 2 anos, 2 meses. Batismo em águas. Batismo em... como é que foi mesmo? Eu me batizei em águas no dia... eu fiz aniversário de 8 de janeiro e batizei em águas 30 de março. Então, tinha 14 anos e 2 meses e pouco, quando me batizei. Me batizei domingo de manhã, foi um dia frio, muito ventoso, e a gente tiritava de frio lá na beira do Guaíba. E à tarde daquele dia, naquele tempo eu não tinha nenhum casaco, nem um paletó, então eu usava muito um blusão que eu tinha de gola olímpica, assim, de tricô. A gente tinha muito pouca roupa, né, por causa disso. O pai estava economizando tudo para construir a casa. Eu me lembro que a gente tinha a mãe tinha 1 quilo de carne para passar a semana. Então, aquele 1 quilo de carne a gente comia toda semana. Então, a mãe, eu, o Enos, a Gladys e o James, né? O James já era nascido, claro. Temos 8 anos de diferença, então o Enos... E a avó que morava com vocês? A avó morava conosco, mas a avó morreu quando eu tinha 9 anos de idade. Então a gente passava a semana... nessa época eu creio que já tinha melhorado um pouco a coisa, mas lá no início a gente passava, era 1 quilo de carne por semana, então a mãe fazia guisadinho com batata. Eu gostava muito, a comida que eu mais gostava de comer era feijão com ovo frito e farinha de mandioca. Isso aí é muito bom, é muito bom mesmo. Se você convidar para comer na sua casa um dia e tiver feijão, ovo frito, farinha de mandioca, é uma festa. Tendo isso, pode me convidar para almoçar na sua casa. Bom, mas onde é que eu estava mesmo? Perguntou o que é mesmo, que eu já me esqueci. A partir dos... Estou eu e o pastor Paulo Roberto igual... A partir dos 14 anos. A partir do batismo com o Espírito Santo. Como foi a decisão? Eu falei do pastor Paulo, ó, pastor Paulo, aí viu, ó, quem semeia colhe. Bom, então eu me batizei, no dia 30 de manhã, então aí tá, voltei lá, por que eu falei, né? Porque eu não tinha roupa, não tinha paletó, tinha só aquele blusão azul. E deixa eu explicar um pouquinho mais também, não é? E não é só também pela construção da casa. A mãe e o pai economizavam tudo que dava para nos dar bom estudo. Embora eu estivesse sempre estudando, né? Deixa eu falar essas coisas, posso falar? Claro. Tá. Embora nós estivéssemos sempre... E as perguntas estão chegando aqui, tá, pastor? Então, veja, a gente sempre estudou em escola pública. O pai nunca teve dinheiro para nos colocar em escola particular. Mas o que a mãe fazia? Ela juntava lá o dinheirinho. Eu tenho umas coisas muito engraçadas para contar. Conta. Tá. Eu acho que o povo está querendo ouvir coisa engraçada também. Então, né, sobre a economia da mãe, né? A mãe era muito econômica, então, tudo para quê? Para nos dar cursos. Então, cursos de inglês. Naquele tempo, o curso de inglês caro era o do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, ICBNA. Era o cultural. Era o cultural e o IASG. Eram os 2 únicos grandes cursos que tinha. Então, a mãe juntava tudo para que a gente pudesse estudar, todo mundo no cultural, né? E eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus, porque nós estudamos lá atrás no cultural, quando éramos crianças, e isto nos ajudou tremendamente hoje na obra missionária. Com certeza. Se a mãe não tivesse, o pai não tivesse dado estudo bíblico lá atrás, hoje nós não estaríamos na obra missionária. Não estaríamos fazendo, enfim, pregando. Então,
A mãe economizava tudo. E, inclusive, essa coisa engraçada que eu contar, a mãe fazia assim, ela comprava as roupas sempre com 1 ano de antecedência. Ou seja, no final do inverno, quando entra em liquidação a roupa de inverno, ela já calculava quanto a gente ia crescer e comprava já para o outro ano, né? E uma vez Já para economizar, né? Para economizar. E uma vez aconteceu uma coisa terrível comigo. Terrível, terrível, terrível. A mãe também, ela comprava tecidos para fazer roupa em casa, ela costurava, né? E um dia, veja, o Enos é 4 anos mais novo que eu. E um dia a mãe está fazendo compra lá no centro de Porto Alegre e começou a me dar uma dor de barriga. Mas pensa numa dor de barriga. Uma dor de barriga, e eu disse, mãe, vamos para casa. E eu não dizia para ela que não estava dor de barriga, só dizia, vamos para casa, vamos para casa. A gente tinha que pegar o ônibus, o Camaquã, e vamos para casa, vamos para casa. E a mãe, outra loja, quando entramos numa loja chamada Colombinas, eu não aguentei mais, larguei tudo, aquela dor de barriga, aquilo escorreu pela perna, assim. Pá. E aí eu tive que sair caminhando, atravessando toda aquela loja, até o banheiro. E eu me lembro que as funcionárias entravam naquele banheiro e diziam assim, ai, que catinga. A mãe pegou, coitadinha de mim, né? Mas agora que vem o pior. Aí na Colombinas não vendia roupa, vendia só tecidos. E aí a mãe tinha comprado umas calças para o Enos. Meu Deus, 4 anos mais novo. 4 anos mais novo. A calça ficava assim, né, com um marrecão assim lá pelo meio da canela. E naquele tempo tinha umas calças de sarja. A mãe, claro, sempre comprava o mais barato, porque é para comprar para os 4. E então ela comprou umas calças para o Enos que não tinha fecho. Não, é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista assim na vida. Nunca tinha sido entrevistado. Sempre tem a primeira vez, né, pastor? Então não sei se o povo vai gostar dessas coisas, esses detalhes aí, né? E então o que aconteceu? Aquela calça não tinha fecho, a pessoa comprava a calça, vinha só o pano. E a pessoa tinha que depois botar o botão em casa. Era mais barato, a mãe comprava sempre mais barato. Aleluia! Eu dou glória a Deus pela mãe, pelo pai que a gente tem, né? O pai nos espera na glória, a mãe está conosco ainda. E, então, o que eu tive que fazer? Eu tive que atravessar todo o centro de Porto Alegre, segurando aqui na frente. Que vergonha. Porque não tinha fecho a calça. E um marrecão lá em cima, né? E eu me lembro que eu orava, eu dizia assim, Jesus, não deixa nenhum colega me ver. Era a minha oração. Não deixa nenhum colega me ver desse jeito. E graças a Deus, nenhum colega me viu. Bom, mas aí volta lá pro blusão. Por que eu estava usando blusão, não usava paletó, não estava usando gravata? Porque eu não tinha. Aí, à tarde, nós pregamos então na Vila Orfanatrófio. Vila Orfanatrófio 2. Naquele tempo não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha recolhimento de lixo. E eu, o Jorge e o André, 3 jovens, eu e mais 2 jovens, que nos batizamos no mesmo dia. Nós subimos no Monte de Lixo. O meu primeiro púlpito foi um monte de lixo. E algumas vezes Deus tem falado comigo, quando eu alcanço alguma coisa, alguma bênção na obra de Deus, Deus diz assim para mim, lembra-te sempre de onde começaste. Eu te quero do mesmo jeito Aleluia. Que tu começaste. Teu primeiro púlpito foi um monte de lixo. Glória a Deus. E o Espírito Santo seguidamente me lembra disso. Me adverte que eu tenho que continuar até o fim. Eu não posso querer estar pregando em púlpitos acarpetados, de tapetes felpudos, mas eu tenho que me lembrar que Deus me chamou
E a minha primeira mensagem, Apocalipse 21 e verso 8, dia 30 de março de 1980, na Vila Orfanotrófio 2, foi em cima do monte de lixo. Inclusive, pastor Humberto, eu ouvi uma mensagem, estava junto, quando estava ministrando essa mensagem, de uma experiência bem real, de que Deus te lembrava dessa situação. Estavas numa igreja, pode contar essa experiência? Eu estava pregando na cidade de Joinville. Foi a primeira vez que Deus falou muito forte comigo isso. E nesta igreja de Joinville, o púlpito tinha um carpete, tinha um tapete, não era carpete, era um tapetão assim, de vermelho, felpudão assim, alto. E naquele culto Jesus começou a batizar muitos com o Espírito Santo. Antes mesmo de eu terminar a mensagem, Deus derramou uma glória e começou a batizar muita gente com o Espírito Santo. E eu senti que numa hora assim entrou uma soberba no meu coração, sabe? Eu pensei assim, eu sou um pregador. Sabe? Eu até agradeci a Deus, Senhor, graças a Deus o Senhor está me levantando como pregador. E quando eu falei isso, Deus me repreendeu na hora. Deus me disse assim, eu te quero... Se tu queres entrar no céu, Deus falou forte comigo. Se tu queres entrar no céu, tu tens que continuar sendo pregador do monte de lixo. Aleluia. 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 Tem que continuar querendo pregar na vila, pregar onde Deus quer. Para pouca gente, para muita gente. Mas pregar onde Deus nos leva. Glória a Deus. Bom, vamos continuando então. 14 anos. Foi a primeira pregação no Monte de Lixo. E aí, depois de batizado, sim. Aí quando eu era criança, eu pregava, bem criança, quando a avó era viva ainda, antes dos 9 anos. Eu entreguei algumas pequenas mensagens no círculo de oração. A avó era dirigente do círculo de oração. Eu era companheiro dela de evangelismo, ela me chamava de Bertinho da avó. Muito evangelizei com a minha avó. Era uma evangelizadora, né? Ela era uma evangelizadora, eu era o companheirinho dela. Ela saía entregar folhetos, visitar as pessoas e eu ia com ela. Glória a Deus. Bem, então, 14 anos foi a primeira mensagem após ter batizado nas águas. E aos 15 anos precisava tomar uma grande decisão, tomar uma grande... romper uma grande barreira. Sim. A questão da escolha. Da escolha da profissão. Do curso, da profissão. Bem, com 15 anos, eu passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tinha que escolher... Então, qual profissão? O que aconteceu comigo? Quando eu me batizei nas águas, tem um irmão que congrega aqui na sede hoje, muito querido meu, chama-se Laurecino Oliveira dos Santos. Ele é tio do pastor Adriano Licidoni. E o Laurecino era o líder da juventude na congregação onde congregava, e o pai era o dirigente. O pai era dirigente da igreja. Laurecino é líder de jovens. Eu devo muito ao Laurecino. Lauro, mais conhecido por Lauro. E eu oro pelo Lauro. Eu quero muito ver o Lauro de novo sendo um vaso nas mãos de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que o irmão Lauro viu a chamada de Deus na minha vida. E ele começou a me dar oportunidades. Então ele fez... naquele tempo eu li o livro Muito Mais do que Números, de Paul Yong-cho, e mostrei para o Lauro, disse, olha aqui, ó, coisa linda, tal. E ele disse, vamos fazer isso na juventude? Vamos fazer. É o projeto Jetro, sempre tive isso no meu coração. E eu, quando fui liderado, eu fiz aquilo, abracei aquilo. E ele me colocou de líder. Então, era eu, que era o líder, tinha 14 anos,
e liderava um rapaz de 18 e outro de 23. Nosso grupo era 3. Então, ele me colocou, embora eu estivesse com 14 anos, liderando um de 18 e um de 23. Então, nós íamos todos os sábados para a igreja, todos os sábados. Nós orávamos do início da manhã até as 3 horas da tarde em jejum, todos os sábados. Às 3 horas da tarde, nós saíamos para evangelizar de casa em casa em toda aquela região de Teresópolis. Nós visitamos todas as casas do bairro. A gente ia marcando rua por rua, todas as casas. Entregando folhetos, visitando, entregando folhetos. Chegávamos de volta, a gente fazia sempre um périplo de 2 horas. Chegávamos de novo às 5 horas da tarde, tinha um bar na esquina da rua, nós íamos ali e encerrávamos o jejum, sempre com a mesma coisa, era o dinheirinho que tinha. A gente encerrava o jejum com uma garrafinha de Guaraná com um bolo inglês. É sempre a mesma coisa, era sagrado. Garrafinha de Guaraná e o bolo inglês. E voltávamos para a igreja, para limpar a igreja. E era uma coisa interessante que eu fazia. Eu ia de banco em banco, orando, impunha as mãos sobre o banco, né? E dizia: Jesus, quem sentar nesse banco faz a obra. Ia de banco em banco, todos os bancos da igreja, orando. Depois, então, nós varríamos a igreja, os 3 varríamos a igreja, limpávamos o banheiro, né? Limpávamos bem o banheiro. Eu tinha uma alegria, assim, de limpar. A coisa que eu mais tinha alegria, assim, era limpar o vaso. Porque eu pensava assim, isso aqui é o mais nojento, então isso aqui Deus dá mais valor. Então, a parte que eu mais gostava de limpar era o vaso. E nós limpávamos toda a igreja, varríamos, passava pano, tirava pó do púlpito, deixava bonitinha para o culto da juventude. Então, nós 3 fazíamos isso todos os sábados. 3 moços. 3 moços, 3 rapazes. 3 rapazes. E ali, então, Deus despertou no meu coração este amor pela obra. Glória a Deus. Ok. E aí, então... Como foi a decisão? Aí o que aconteceu, Ana? Aconteceu o seguinte. Aconteceu que Deus começou a me levantar. Eu fui chamado para ser auxiliar da obra e comecei a pregar. Comecei a pregar e pregar. E Deus começou a me usar. Deus começou a me usar. E aí eu me lembrei dos 7 anos. Eu disse, eu tenho que ser obreiro. E o meu sonho era ser médico. Inclusive, a média que eu fiz no vestibular da URGS dava tranquilo para entrar no curso de medicina. Eu tirei 4º lugar no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas o pai também queria que eu fosse médico. O pai gostava muito de medicina. E eu gosto muito de medicina também. Eu gosto muito de ler bula de remédio. Tu sabe, né? Sei. E eu gosto de medicina até hoje. Mas a mãe falou assim para mim: meu filho, se tu tens um projeto de Deus na tua vida, tu tem que pensar bem, porque o médico, ele é escravo da medicina. O médico, ele tem que entender o cliente de madrugada. Ele não pode dizer para o cliente, não morre hoje, para o paciente, não morre hoje, morre só amanhã. E o advogado, não, o advogado fechou o escritório e vai embora para casa. Tá livre do serviço. Então, será que se tu tens um plano de Deus na tua vida para ser um pastor, um obreiro, não seria melhor ser advogado? Deus disse assim, é verdade. Então eu abri mão de ser médico pelo fato de eu ter pela chamada, de certeza. Então por isso que eu escolhi o direito. Por isso que eu fiz o direito. Passei com 15 anos, então passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei com 20 anos de idade. E esse período de 5 anos aí,
atrapalhava alguma coisa? Fazer a faculdade, a obra, as campanhas? Como Bem, foi? tudo é uma questão de método, né? Então, o que eu fazia? Eu estudava à noite, trabalhava de tarde e orava de manhã. Então a minha vida era essa, minha vida era orar de manhã, trabalhava de tarde e estudava à noite. E fim de semana, igreja. Passava, às vezes nem ia embora para casa, né? Dava uma certa luta para a mãe também, que levava muita gente para dormir lá em casa. Às vezes no meu quarto tinha 5, 6 dormindo, né? Tinha um jovem na igreja meio fraco, assim, vamos lá para cá, vamos lá orar. Tinha um jovem necessitado lá, um irmão lá meio desguaritado, não tinha lugar para dormir. Vamos lá para casa. E tem uns que permanecem até hoje, Tem né? uns, né, que estão aqui com a gente Gente, hoje, né? glória a Então, Deus. e enchíamos a casa de gente orando. Quando não deu mais lugar, então nós fomos para pedir a chave do dirigente da igreja mais perto de casa. Então a gente ia lá sábado orar. O pastor Cláudio Grabowski, inclusive, se lembrou disso aí, na entrevista que tivemos com ele sexta passada. Então, a minha vida era assim. E aí, quando eu tinha 18 anos de idade, o evangelista José Nunes, que congrega aqui na sede, ele foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma campanha. Eu não me lembro, eu tinha 16 anos. Foi lá no Belém Velho. E aquela campanha que a gente fez lá, Jesus curou e Jesus naquela campanha ressuscitou um morto. Ressuscitou uma criança que tinha morrido. E aquilo foi um impacto tremendo na minha vida, né? E uma vez eu fui convidado para ministrar um estudo bíblico numa igreja, num culto de tarde. E eu fui naquele culto à tarde, aí eu já tinha 18 anos. Eu fui naquele culto à tarde e naquele culto tinha uma jovem do Paraná. Tinha poucos jovens ali, mas tinha uma jovem do Paraná. E lá no Paraná, ela era muito ativa na igreja dela, na cidade de Autônia, do Paraná, oeste do Paraná. E então ela falou com o pastor dela lá, e o pastor dela me convidou para pregar num congresso. Eu nunca tinha pregado um congresso aqui, e fui convidado para pregar num congresso no estado do Paraná. Quando eu cheguei lá, claro, fui para a oração, para o jejum, e Deus, então, me usou de uma forma... Era tão impressionante que Deus fez naqueles dias, que os cultos começava cedo, começava às 7 horas, o pastor era muito rígido no horário, 10 horas o culto terminava, mas as pessoas não saíam da igreja. As pessoas ficavam até meia-noite, 00:30. O pastor tinha que apagar as luzes, eu me lembro. O pastor se chamava José Antônio Tunipo Tuponi. José Antônio Tunipo Tuponi. Inclusive, uma vez eu levei o Paulo Roberto lá comigo. Porque aí voltei mais vezes. E aquilo explodiu lá no Paraná. E eu comecei a ser convidado por todo o oeste do Paraná. Grandes congressos lá, eu era convidado para pregar. Então, eu me tornei um pregador conhecido nos outros estados do Brasil para depois ser conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a pregar no Rio Grande do Sul, já tinha pregado por quase todo o Brasil. Foi uma coisa muito interessante. Para conciliar estudos e as viagens? Foco. Eu não pensava em mais nada. Ou seja, quando eu estava na faculdade, focava. Eu estudava, escrevia, porque eu sabia que não ia estudar de novo aquilo em casa. Eu ia fazer as provas só com a aula. Então, foco total. Foco. De tarde, trabalhava no escritório. Pois é, isso eu já No ia escritório de perguntar. advocacia. Né?
E então, Com 18 anos, né? Já começou a com trabalhar. 18 anos eu já comecei a advogar. Eu me lembro que a minha primeira causa foi lá em Rosário do Sul. Eu era advogado da construtora Mendes Júnior, e eu me lembro que a outra parte, até hoje me lembro, se chamava José e Pajeú Rondon Rodrigues. O nome do outro, né? Isso faz bastante tempo. Então, foi a primeira causa que eu tive para desenvolver. E então era foco. E de manhã oração. De manhã oração. Eu passava todas as manhãs orando. Todas as manhãs orando. À tarde trabalho. E também eu viajava muito. Naquele tempo, ali quando eu tinha 20 anos, eu tinha já 700 causas. Eu tocava 700 causas sozinho. Então eu tinha uma maquininha de escrever chamada Letera 32. Como eram muitas causas, eu tinha que, no ônibus, às vezes quando chegava nas juntas, eu era advogado trabalhista, eu chegava nas juntas do interior do estado. Datilografar. Datilografava ali, no balcão mesmo, ia vendo os processos, datilografando no balcão mesmo as petições, e já entregava. E era pauleira. Pauleira. E fim de semana, mensagem, pregação, viagem. Era assim minha vida. Toda a minha juventude foi minha vida assim. Eu nunca entrei num cinema, eu nunca entrei numa boate, eu nunca entrei numa partida de futebol. Eu fiquei Tinha foco nos estudos, trabalho e obra de Deus. Só essas coisas, nada mais. Pastor, tem muitas perguntas chegando, mas a nossa hora também está correndo. Eu acho que seria interessante aqui a gente atender o irmão dos adoradores do rei, Dani Tomiotso. Acho que é assim a pronúncia do sobrenome dele. Ele pergunta, como foi, pastor Humberto, assumir a primeira igreja? Como foi a experiência que tu tiveste em assumir a primeira igreja? Foi terrível. Foi terrível. A primeira igreja que eu assumi foi terrível. Naquele tempo, nós tínhamos um trabalho de resgate, certo? Então, esse trabalho de resgate, os jovens, até nós falamos sobre isso na entrevista com o pastor Cláudio Grabowski, porque ele fazia parte dessa equipe. Nós tínhamos uma equipe que evangelizava só drogado, prostituta, ladrão, vigarista. Então, a gente saía na madrugada. Era madrugada. Nosso negócio era sair na madrugada, de Porto Alegre. Então, ficava um grupo orando e outro grupo saía para a rua. Nós orávamos numa sala no centro de Porto Alegre, me parece que era no 16º andar da Rua Vigário José Inácio, me parece que é 542, onde hoje é a 542, era 546, ele é um prédio de granito preto, acho que é 545. E nós orávamos lá no 16º andar. Então, no meio assim de caixas de sapato, porque o homem era representante comercial de sapato, e ele nos cedia aquela sala para orar. E um grupo saía, outro grupo ficava orando. E aí, começou a ir muitos jovens lá, não cabia no lugar. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que tinha o dono de uma gravadora Sonho Louvores, chamado Orlando VN, casado com uma senhora chamada Terezinha, e eles tinham uma livraria evangélica, gravadora evangélica, uma loja de papel de parede, e atrás da loja deles tinha uma pecinha, que era um depósito, e ele transformou num centro evangelístico, bem pequenininha, cabia 70 cadeiras ali dentro, bem apertadinho. E ele cedeu aquilo para a gente orar à noite. Então aí ficou maior, ficou melhor. A gente orava ali naquele lugar. Bom, o que aconteceu? Esse homem foi para São Paulo. E aí fechou aquele centro dele ali, centro evangelístico, chamava CEP, Centro
de evangelismo pentecostal interdenominacional. Ele fechou aquilo e ofereceu para nós. Naquele tempo, então, eu fui falar com o pastor Gabriel, que era o presidente do ministério da igreja antiga, onde nós estávamos. E ele disse, não, é muito caro isso aí, não tem como, não, a igreja está em contenção, a igreja não tem dinheiro. Daí eu disse assim para ele, ó, pastora, vamos fazer um trato. Se não sair a oferta lá, eu pago do meu salário. Só nem preciso se preocupar. Eu pago do meu salário. E eu me lembro que o aluguel era o valor do meu salário. Meu Deus. Então eu sabia que coragem. Eu sabia que dava, porque se desse tudo errado, o meu salário pagava o aluguel. Então, não ia ter problema. Aí, ele aceitou. Bom, se é assim, desse jeito, então, ok, pode tocar lá. E nós, então, fomos para lá. Eu tinha 21 anos. E... Não, tinha 20 anos. Estava quase fazendo 21. Tinha 20 anos. Isso foi fim do ano de 1986. Então eu fui para lá e aí fui assumir a obra. Ele tinha deixado uma senhora ali dirigindo os cultos, né? E essa senhora, evidentemente, que ela não ficou gostosa, né? Porque ela era até então ela era pastora. E agora nós íamos assumir aquilo, ia ser uma congregação do antigo ministério. E quando eu cheguei lá, era um culto à tarde, 15 horas. Eu me lembro que eu cheguei, tinha umas senhoras sentadas, e quando eu entrei na igreja, eu disse, eu vou ser o pastor aqui. Aí, uma senhora chamada Nair, irmã Nair, que já está na glória, né? Ela olhou para mim e disse assim, isso aí vai ser o nosso pastor? Um guri, tinha 20 anos, né? Isso, ela nem disse esse, disse isso. Misericórdia. Isso aí vai ser o nosso pastor? Eu lembro dela. Bem baixinha, gordinha, cabelinho bem branquinho. Essa mesmo. Bem né? idosa. Acho que até foi no nosso casamento depois. Foi. Né? Depois se tornou uma das crentes mais fiéis ali. Aí ela pegou, levantou e foi embora, e atrás dela foi todo mundo. Fiquei sem nenhum membro na igreja. Então esse foi o começo. Minha aeróbica que eu assumi foi desse jeito. Aí ia para lá, solito, né? Aí começou a vir de volta aquele povo. Veio o Aníbal, que congrega conosco lá em Viamão, a Ângela, né? A Suzy, que era irmã da Ângela. E daqui a pouco começou a vir alguns daquela igreja, né? Daquele antigo CEP. E daqui a pouco também os meus amigos que estavam orando e jejuando comigo lá começaram a vir também ali congregar comigo. Resultado, em um ano, era a igreja que entrava mais dinheiro em toda a cidade de Porto Alegre. Naquele tempo era o distrito 16, ficou sendo o distrito 16. Era o que mais entrava recurso. Deus nunca deixou faltar o dinheiro. Eu nunca precisei tirar do meu salário para pagar a igreja. Pastor Humberto, é tanta pergunta que está chegando, tanta pergunta. Então, até que horas nós temos? Não, quem sabe a gente pode continuar outro dia, né? Eu acho que seria bem interessante, porque olha só, aqui recebi todos querem saber, com letra maiúscula, como conheceu a irmã Ana. Como conhece? Com letra maiúscula tá aqui. É? E agora? Tu deixa eu falar? Não? Ela fez por baixo assim, não. Então não vou falar. Pode falar. Posso? Pode. Bom, vocês querem mesmo? Então tem como é que é aquele hashtag, Nossa, né? olha só, fala do casamento. Queremos. Tá chegando aqui, ó. Olha só.
Quando e como foi que conheceu a irmã Ana? Bom, Fala do casamento. Ó, aqui tem o irmão Jorge Wolff perguntando com qual idade conheceu a irmã Ana. bom, eu conheci a Ana com 14 anos. 14 anos eu conheci a Ana, mas a Ana tem 6 anos mais nova do que eu. Às vezes fica 6, às vezes fica 5, depende da época do ano. Então eu com 14, ela tinha 8, né? 8, por aí. Então não existia, até porque eu tinha foco, né? Quando vinha qualquer coisa de namoro, eu mandava embora, sai Satanás, te repreendo. Né? Porque eu tinha foco, eu pensava assim, eu vou me formar, vou ter uma profissão, eu quero ser um homem de Deus, quero casar com uma mulher de Deus também. Então, o que eu pensava? Eu com 14, 15, 16 anos, uma menina vinha arrastando asa para mim, isso é a treva, né? Eu pensava isso. Então, né? O que uma menina, né? Eu pensava assim, né? O que uma menina espiritual vai querer namorando um piá de 16 anos, né? Que não tem nem barba ainda, tem só aquele God, né? Nem bigode ainda, né? Não tem o bi, né? Então eu pensava, né? Isso nunca me passou pela mente de namorar a Ana. Com 15 anos eu já era auxiliar da obra, me esqueci de dizer isso. Com 18 anos eu era presbítero. E com 21 eu era evangelista. Fui separado de evangelista com 21 anos. Depois fui ser pastor. Foi evangelista com 21? Não, fui evangelista com... Puxa, agora me perdi nas datas, né? Eu sei que 18 anos eu fui presbítero, separado ao presbitério. E então eu não pensava nisso em absoluto. E a Ana eu conhecia porque a Ana ela era filha do vice-dirigente do distrito ao qual eu pertencia. O pastor principal era o pastor Ulisses Nascimento Lopes, irmão da minha avó materna. O meu pai era dirigente de congregação e o pastor Soto, então, estava lá na frente da obra. E o pastor Soto sempre foi um homem de doutrina, né? Sempre pregava contra o pecado, né? Sempre um homem assim, uma bênção, né? E a Ana, naquela fase de adolescência dela, né? Rebeldezinha, ela pisou no meu pé agora aqui. Eu não queria falar, né? Mas o pessoal assim aí... não vale. Assim não vale. Não, mas isso... Depois eu vou contar a obra que Deus fez. Tá bom. Né? Vou contar. Então, a Ana, ela, né, dava umas picotadas no cabelo, saia acima do joelho. E eu olhava aquilo, me horrorizava, né? Me horrorizava, porque Deus fez uma obra na minha vida, com 16 anos. Eu não contei, isso era uma coisa interessante. Desde quando que eu sou de doutrina? Uhum. Porque eu teve um tempo que eu não fui de doutrina, né? Eu não fui de doutrina, entre aspas, de doutrina. Mas com 16 anos, Deus fez uma obra na minha vida. Posso contar? Claro. Bom, eu tinha 16 anos e a igreja em Porto Alegre, naquele tempo, já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, a juventude, jovens que congregavam na sede, na chamada matriz, eu nem vou falar isso aqui, é uma coisa tão terrível, né? Mas eles usavam até drogas, né? Para se inspirar para pregar no culto, eles tomavam cerveja e fumavam maconha. Então,
uma situação assim terrível. E eu comecei a pensar assim, mas será que só o pai e a mãe estão certos? Porque o pai e a mãe, aquela posição, aquele sentimento de Deus, né? E eu olhava para os outros, até para os parentes, né? Os parentes tudo com televisão em casa, o pai e a mãe não. O pessoal jogando bola, o pai e a mãe não. Indo à praia. Indo à praia, né? Usando roupas indecentes, né? E eu pensando, meu Deus, será que o pai e a mãe não estão errados? E esse povo todo está certo? Comecei, sabe, aquela dúvida. E eu me lembro que foi um dia, eu sei, esses dias eu até andei pesquisando o dia, né? Em algum lugar até eu escrevi o dia, acho que foi numa revista da Escola Bíblica. Eu escrevi o dia porque foi um dia de uma decisão. Eu não me lembro bem se foi Campeonato Brasileiro ou Copa Nacional, ou Copa do Brasil, não me lembro. Era uma competição nacional e foi uma decisão do Grêmio contra o Vasco da Gama. E por que eu sei que era o Grêmio e Vasco? Porque eu estava em casa orando, justamente dizendo isso: Deus, me ajuda, eu quero saber a verdade. Senhor, será que pode isso, Senhor? Todo mundo está errado e só a minoria está certo. Aí eu saí, peguei o ônibus, eu estudava na ETAD, e o ônibus parava ali na frente do Olímpico, Estádio Olímpico. Então eu descia ali, pegava o José de Alencar, ia até a Mariano de Matos, entrava e ia em direção onde era a aula da ETAD. E eu vinha, e tinha lá o pessoal com bandeira do Vasco, bandeira do Grêmio. E quando eu ia pela José de Alencar, vinham milhares de pessoas com camisetas do Grêmio em direção ao Estádio Olímpico, e eu estava indo em direção à ETAD. E aí, quando passamos na frente de um condomínio ali, chamado Coriga, né, Coriga, acho que o pastor Carlos Alberto, né, conhece, sabe onde os prédios da Coriga. Quando passei ali na frente, ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus muito forte, não é? Foi a terceira vez que eu ouvi a voz de Deus. A primeira vez foi lá com 7 anos. A segunda vez, quando eu estava no mesmo lugar de 7 anos, e eu estava orando. E naquele dia Deus me disse assim, tu não vais viver do direito. Um dia eu vou te chamar só para a minha obra. E eu disse, não, Deus, não, vai me faltar dinheiro. E eu ouvi uma voz que disse assim, estende a tua mão. E eu estendi a mão. E a minha mão bateu numa moeda de 5 centavos. E Deus me disse assim, pega isso. E pegou. Eu peguei. E Deus me disse assim, esta moeda seja testemunho entre mim e ti, que nunca faltará nada para ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ramacho Karma. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aí nessa vez eu estava lá na frente da Coriga e eu vi uma voz do céu que disse assim para mim, filho, quantos estão caminhando em direção ao estádio? Eu disse, milhares, Senhor. Eu parei no meio da rua, impactado pelo poder de Deus. E Deus me disse, quantos estão indo para a igreja? Eu disse, só eu.
E Deus me disse assim: meu filho, ainda que tu andes contra a multidão, ainda que tu andes contra a maré, ainda que tu nades contra a correnteza, mas esteja sempre do lado que eu estou. Não importa quantos estejam indo em oposição aonde tu vais. O que importa é que tu estejas comigo. E eu te quero assim. E eu continuei caminhando. Quando eu dobrei a esquina, de novo Deus falou comigo. E Deus me disse assim: mas tu nunca estarás sozinho, porque há 7.000 que jamais dobrarão os joelhos diante de Baal. Aleluia. Oh, glória! Coisa linda. Aleluia! E os 7.000 estão me ouvindo agora. Aleluia. E parte dos 7.000 estão aqui comigo agora. E por onde temos andado no mundo, temos encontrado em todos os países que nós chegamos, tem um povo que ama a Deus. Tem um povo, não só na restauração, mas tem povo, tem gente nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, tem gente que sem nunca ter conversado conosco, mas tem gente que abre a Bíblia e acredita no que está escrito aqui. Aleluia. Pastor Humberto, vamos a um pequeno intervalo. Facundo, por gentileza, louvando a Deus. Em seguida, voltamos. Estar aqui junto com É muito bom estar aqui junto com você e junto hoje com o pastor Humberto, sendo entrevistado por nós. Para mim é uma alegria, uma honra. É uma peninha, né, pastor Humberto, que já estamos chegando aí para o final, mas os nossos técnicos ali estão dizendo que estão perguntando como é que a gente se conheceu. Vamos ter que falar? Então eu estava dizendo, né, que aí com 16 anos, com aquela experiência que eu tive, aí veio uma convicção da doutrina, da palavra, e dali por diante não me importava quem estivesse contra a palavra. Eu tinha convicção e pregava aquilo que Deus me havia mostrado. Então, só que a Ana não tinha tido essa experiência. Como o pastor Carlos Alberto falou, que ele tinha só uma fé teórica, eu também até os 14, eu tinha uma fé só teórica, a Ana também. Até os 15. Até os 15 também, é aquela só fé teórica. E então, quando eu olhava para a Ana, vamos dizer assim, indo não favorável àquilo que o pai dela pregava, eu achava aquilo horrível, né? Horrível. Então, inclusive eu e o Enos, quando eu e o Enos queríamos assim brigar um com o outro, né? A gente brincava assim, tu vai casar com a Beth Soto, né? Chamada Beth Soto. Aí a gente ficava bravo, né?
Porque eu via ela naquela situação, né? Então, nós nos conhecemos assim, sem nenhum pensamento, nunca pensei em casar com ela, nem ser namorado dela. E aí o pai dela foi transferido daquele distrito para ser dirigente de um outro trabalho, lá na Conceição. E lá na Conceição, aí sim, Deus fez a obra na vida dela, como fez na minha, como fez na vida do pastor Carlos Alberto. E é impressionante a mudança, não é, Ana, que acontece entre a fé teórica e a experiência com Deus. Impressionante. Aí eu sou o entrevistado, mas eu vou te perguntar como é que foi a tua experiência com Deus aí, para as pessoas entenderem por que tu mudaste. Bem, a minha experiência com Deus foi num culto de jovens, culto simples, numa vila muito perigosa aqui da cidade de Porto Alegre, uma congregação bem simples, de madeira, mas onde a glória de Deus envolvia aquela juventude de uma forma sobrenatural. Era algo tremendo cada culto de jovens que nós tínhamos. E eu lembro-me que naquele sábado eu participei do culto, sentei no último banco, eram uns bancos de madeira, sentei no último banco e o coral começou a cantar. E o coral foi envolvido com uma glória de Deus tão grande. Os jovens começaram a pular, saíram nos bancos profetizando. Estavam outros caídos, sendo arrebatados. E naquela hora, daquele fogo, daquela glória, eu ouvi um estouro, um estrondo que aconteceu na porta daquela igrejinha. E eu, como estava sentada no último banco, eu olhei para a porta, que estava à minha esquerda, e eu vi 2 anjos. E aqueles 2 anjos seguravam uma faixa, e naquela faixa estava escrito em ouro: eis que cedo venho. E eu me olhei, porque, como disse Humberto, meu pai, como pastor, pregava a palavra como ela é, e eu desobedecia. Não que eu comprasse, minha mãe ou meu pai comprasse roupas assim. Eu encurtava as minhas saias. Eu puxava na cintura e fazia que elas ficassem curtas. Eu pegava uma tesoura e eu cortava o meu cabelo. E aí eu me olhei naquela situação. Eu lembro-me até hoje, assim, que eu ganhei um anelzinho de uma colega de aula, escrito Elizabeth, porque, para quem não sabe, meu nome é Ana Elizabeth. Escrito Elizabeth. Eu estava naquele culto com aquele anelzinho. E eu me olhei, a saia puxada aqui em cima, com aquele anel, eu disse: Deus, tu vai vir. E eu lembrei-me que meu pai dizia assim: olha, minha filha, o dia que Jesus voltar, tu não vais segurada nas minhas calças ou no meu paletó, e muito menos na saia da tua mãe. Tu tem que tomar a tua decisão com Cristo. E naquela hora eu me lembrei: meu Deus, é Jesus que está vindo, esse povo está todo nessa glória, e eu vou ficar. Eu literalmente me joguei no chão. Eu lembro-me que eu estava com uma saia branca. Eu não quis saber que ia sujar aquela saia, não. Eu me joguei no piso daquela igrejinha de tábua. E eu disse: Deus, a partir de hoje, eu sou tua por completo. Eu tinha 15 para 16 anos. E cheguei em casa e disse para o meu pai: pai, a partir de hoje eu vou te ajudar. Eu sou crente a partir de hoje. Meu pai me olhou, disse: vai deixar de usar tudo isso? Vai parar de emparelhar o cabelo? Vai deixar de usar o abrigo também na rua? A calça comprida também na rua? E eu: pai, Deus fez a obra em mim. Ele aí me deixou mais um período lá de prova para ver se realmente Deus que tinha falado comigo. E
Aí permitiu tu batizar. Aí permitiu me batizar, me batizei em águas. E só que eu posso contar? Nós morávamos, como o Humberto falou, o pai era o segundo encarregado da congregação. E Humberto, quando eu tinha 9 anos de idade, Humberto tinha 15. E então ele foi com os pastores americanos que meu pai recebeu na nossa casa, foi lá para traduzir. E a partir daquele dia, eu comecei a gostar do Humberto. E falei para a mãe, eu gosto desse rapaz aí. É interessante, ele fala inglês. Vou começar só a falar inglês lá em casa. Então, assim. Aí, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, olha, Ana, olha, Beth, eu tenho uma coisa para te dizer. Não começa a orar pelo Humberto, porque vamos que não seja Humberto o que Deus tem para ti. Começa a orar pelo teu matrimônio. Ora a partir de hoje pelo teu matrimônio, pelo teu casamento, pelo teu futuro. E assim eu comecei a orar. E aí, depois que Deus fez essa obra na minha vida, que eu me batizei em águas, comecei a apresentar programas radiofônicos com meu pai, com a minha mãe. E aí Deus começou a fazer a obra e eu vou deixar para que tu contes, tá bom? Hoje ou outro dia? Pois então. Tá ficando muito tarde, né? Acho que dá para deixar. Olha, o irmão Rodinaldo pediu vamos aí para que você dê o seu like aí, seu joinha, né? Já estamos chegando no final, mas vale a pena aí. Se você está gostando, pode fazer isso aí para nós, dando o seu like, o seu joinha. Então deixa para outro dia o restante da história. É cumprida a nossa história, né? Cumprida. 30 anos, né? Mais de 30, porque foram 2 anos quase de namoro. Não, e esse negócio de obra de Deus aí também vem desde os 14. Então, né, 54 menos 14 dá quanto? Dá 40 anos. 40 anos de história, né? Pastor, então, 40 anos de história Humberto, a gente não conta em 40 minutos. Claro, eu hoje, participando da live da juventude aqui, do programa da juventude, que o pastor Carlos Alberto também participou junto, eu fiquei impressionada. Eu fiz o cálculo. Eu gravei o meu primeiro long play, meu primeiro LP, em 91. 2020 para 91, 29 anos. Eu fiquei impressionada. E eles, os jovens, hoje lançaram um quadro de hino antigo. E me colocaram no meio. Pastor Carlos Alberto, já pensou? Eu disse, eu tô ficando velha, tô ficando antiga, gente, para nossa juventude aqui. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Glória a Deus. Bom, então é tempo, né? Irmã Ana, eu acho que chegou a hora que Deus vai fazer milagres. Eu creio. Amém? Eu creio. Então, não é? Eu acho que o Facundo poderia tocar e logo depois nós vamos entrar orando por milagres. Deus fez milagres ontem, Deus vai fazer milagres hoje. Deus quer te salvar. Se alguém quer entregar sua vida para Jesus, se alguém quer se reconciliar, você quer pedir reconciliação, peça reconciliação hoje.